O tema de hoje é vivendo poderosamente pela fé. Diz a palavra do Senhor em Hebreus 11:2: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Só, não houve salvação, só um bom testemunho. Versículo 40: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. A fé, o dom da fé. Coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que esta palavra abençoe todos os corações, conforte e console a sua alma. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos em Teu nome. Esta reunião tem um trono. Há um trono de glória que está erigido neste lugar. Assim como a terra é os cabelos dos Teus pés, a igreja é o trono da Tua glória. Por isso, Deus, nesta hora, aquietamos o nosso coração, nosso espírito, para recebermos a palavra, a semente que será semeada em terra fértil, que dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um da semente, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo amado. Amados santos e preciosos, amados que são intocáveis, eleitos segundo a presciência, a prognoses, o chamado soberano de Deus, aqueles que são o selo do meu apostolado, meus filhinhos em Cristo Jesus. No dia de Réveillon, da passagem do ano de 31 para dia 1º de 2015, o Senhor decretou em nossa igreja algo que nos marcará, certamente nos marcou e nos marcará para o resto da vida. Ele disse: somos uma nação santa e intocável. Somos como coroa e diadema nas mãos do Senhor. Isso está em Isaías 62, diz: por amor de Sião, pelo amor que Deus tem à igreja, Ele disse: não me calarei. E por amor de Jerusalém, continua fazendo referência à igreja, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. Será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais, amado, nunca mais te chamarão de desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, ou seja, não deixará de haver a tua bênção, Senhor, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Amados, eu recebi esta profecia como força para a minha vida, como coragem para viver este ano de forma vitoriosa. E claro que quando se lê uma promessa como esta, quando se ouve uma profecia como esta, a primeira coisa é como viver esta verdade. Porque qualquer pessoa tem acesso à Bíblia Sagrada. Até o lobo, o filho da perdição, poderia ler esta passagem e dizer:
Oi, isto é a minha vida. Mas na realidade, somente os eleitos de Deus, os filhos, a igreja, a noiva, poderá viver estas verdades. Pastor, mas como é que eu vou viver isto na prática? Pela fé em Jesus Cristo. Porque esta promessa não ficou adormecida lá há milhares de anos atrás. Ela é uma promessa real, é uma promessa para os dias de hoje. A Bíblia diz que o Senhor era o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Mas é preciso usar esta fé sobrenatural que os antigos não tiveram. Você leu comigo em Hebreus, diz que eles tiveram um bom testemunho por causa da sua fé natural. Mas disse Paulo, para nós, neste pacto de melhores e superiores promessas, a Bíblia diz, há algo superior. E é este algo superior que nós chamamos a fé sobrenatural do Espírito Santo. Você sabe, 6 séculos antes da era cristã, um profeta menor chamado Abacuque, ele começou a ter um insight desta verdade. Abacuque teve uma revelação e diz Abacuque 2:4: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Significa que no Antigo Testamento o povo de Deus vivia pela sua fé. Por isso é que eles às vezes criam, depois não criam, depois murmuravam, depois se rebelavam, depois queriam voltar atrás, porque era a sua, era a fé natural. Ela possuía várias medidas, às vezes era forte, às vezes era fraca, às vezes era poderosa, mas às vezes era tímida, às vezes tinham-na muito, outras vezes não tinham nenhuma, porque isto era o início de uma revelação do que sucederia no novo pacto. Agora vem Paulo e de forma perfeita revela aquilo que é o tema central do cristianismo, e que na realidade foi o que deu origem à reforma protestante. Martinho Lutero, um padre agostiniano, que quando teve acesso à Bíblia, ele leu Romanos 1,17 e diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Martinho Lutero, que foi quem deu o primeiro passo da reforma protestante, ele leu este versículo e disse: uau, mas não é isto que a igreja romana vive. A igreja romana vive por sacrifícios, por abluções, por mandamentos de homens, pagar o preço. E ele disse: mas a Bíblia diz que é por fé. Se é por fé, não é por obras. Então aqui começa a grande revelação da reforma protestante. Foi esta mensagem central do cristianismo: o justo viverá por fé. Veja o que disse Gálatas 3:11: e é evidente que pela lei você pode pagar o preço que quiser, fazer os sacrifícios que fizer. Se for pela lei, mandamentos de homens, luas, festas, comidas, bebidas, abluções, sacrifícios, diz: pela lei ninguém é justificado. Ninguém é justificado. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela... já não diz pela sua, já não é uma coisa natural. Agora já é, estudamos isto na quarta-feira, um dom de Deus. Gálatas 3:12 diz: ora, a lei não procede da fé. Olha, tudo que as igrejas fazem da lei, não, porque eu vou ficar uma noite sem dormir, vou fazer uma vigília, vou pagar um preço, vou passar uma semana sem comer, vou fazer um sacrifício. Isso tudo não é da fé. Logo, a lei não procede da fé. Eu posso jejuar, bater com a cabeça no chão, lamber o pó da terra, isso não procede da fé? Não. Então a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, quem quiser seguir a lei, vai viver pelos preceitos da lei. E a Bíblia diz que a lei é um ministério de condenação e de morte.
significa que se eu estiver vivendo e praticando as obras da lei, eu estou praticando e vivendo alguma coisa que é morta, não tem vida. Então, meus amados, Hebreus 10, 38 confirma. Veja, estou lhe mostrando a mensagem central do Evangelho. O meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas nós não somos dos que retrocedemos. Diz que o justo vive por fé. A lei não procede da fé, o justo vive por fé. Então, se é fé, não são obras. E sabe que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de viver a fé, porque as pessoas dizem: mas meu Deus, se eu não jejuar, se eu não faço vigília, se eu não me sacrifico, então mas como é que eu vivo? No novo pacto, não é por obras, é por fé. Porque as obras, todas as obras, Jesus já as consumou na cruz do Calvário. Qualquer sacrifício, qualquer preço que fosse necessário pagar, Ele já o pagou. Então, a nossa salvação começa por fé. E a nossa salvação começa por crer no Evangelho. Porque disse Romanos 1,16, vamos lá: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Significa que não existe um outro caminho para a salvação, a não ser viver, confessar o Evangelho. Evangelho significam boas novas de grande alegria. E ele disse, porque disse que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu, depois do grego, e aí vem, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, não se revela na lei, se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Portanto, fé em Cristo, fé no Evangelho, fé na palavra. E agora vem aquela velha pergunta: pastor, por que eu devo crer na palavra e na Bíblia? Porque se eu falo com um judeu, eles dizem que é o Torá, os 5 livros do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros. Se eu falo com um muçulmano, ele me diz, é o Alcorão. Se eu falo com uma pessoa religiosa do Oriente Médio ou da Ásia, todos eles têm preceitos dos seus deuses. E agora vem o Senhor e diz que eu tenho que crer no Evangelho e na Bíblia Sagrada. Por quê? Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa que você vai guardar para sempre. A Bíblia Sagrada é o único livro sagrado. Sem redundâncias. A Bíblia é o único livro sagrado. Por isso é que se chama de Bíblia. Bíblia do hebraico quer dizer o livro dos livros, o livro da excelência. Ou seja, se a nossa fé sai daqui de dentro do Evangelho, nós estamos dentro da excelência de Deus, estamos seguindo o livro dos livros. Portanto, por mais que se publiquem livros, o único livro sagrado é a Bíblia. Veja, não foi um homem que foi para um deserto e disse que recebeu uma revelação de Deus. São 40 escritores que num período de 1500 anos, em diversas línguas, no hebraico, no aramaico, no grego antigo, no grego koiné, no latim, 40 escritores durante 1500 anos, e que a autenticidade da sua palavra os historiadores e os arqueologistas comprovam. Portanto, não poderia ser uma coisa humana. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Então Deus inspirou os 40 escritores durante 1500 anos, usando pessoas como nós, com o seu estilo próprio, com a sua personalidade. Deus se revelou a estas pessoas, Deus mostrou quem Ele era e como Ele quer ser conhecido.
Isto é fundamental, porque Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecemos segundo a carne, nos dias do cumprimento da sua lei, já não o conhecemos deste modo. Então, para os judeus, Deus se revela através de Moisés, 613 mandamentos, sabe, as leis de Deus, os padrões de Deus, os 10 mandamentos iniciais, isto para os judeus. Mas para os gentios, ele começou antes, 430 anos antes da lei de Moisés. Deus levantou Abraão e revelou-lhe o pacto da graça para os gentios. Então, a Bíblia mostra quem é Deus, como ele quer ser conhecido, e esses 40 escritores tiveram uma mensagem, todos, uma mensagem central. Você imagina, 1500 anos, 40 pessoas diferentes, com o mesmo foco, a mesma mensagem. Eles mostraram o Criador, o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Eles mostraram o desejo que Deus tem de se relacionar com os seus filhos, e Ele nos chamou para o conhecer e confiar nele. Imagina, esta é a mensagem central da Bíblia. Deus ensina na palavra como viver com propósitos. Amado, deixa eu lhe dizer uma coisa: sem Jesus não dá. Você tem essa experiência, eu tenho essa experiência, todos nós temos. Todo mundo que confessa Jesus sabe que obra extraordinária, esta coisa de nascer de novo, a regeneração, novo nascimento. Amado, imagina lá se Buda pode fazer isso por alguém, ou algum Deus do Oriente Médio ou da Ásia, sabe? Onde é possível alguém ser transformado do alto da cabeça à planta dos pés, a não ser por Jesus, pela palavra, pelo Espírito Santo? Nós hoje temos propósito, nós temos uma chamada, nós temos uma missão, nós temos uma causa, nós temos uma compaixão tremenda pelas almas aí fora. Então Deus ensina tudo isto. Como é que nós temos que nos relacionar, marido e mulher, irmãos, corpo de Cristo? Deus, pela palavra, fortalece, dirige e dá a vida eterna. Quem crê em mim, disse o Senhor Jesus, ainda que morra, viverá eternamente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vida eterna só em Jesus, só na Bíblia Sagrada. Então Deus é o autor da Bíblia. Por que eu tenho que acreditar? Porque Deus é o autor da Bíblia. E mais, e agora vem o tchan. Você sabe, a Bíblia tem 66 livros, 1189 capítulos, 31.102 versículos. Não há na Bíblia uma única contradição. Não há. Não há na Bíblia uma única contradição. Mas apóstolo, a Bíblia evangélica tem 66 livros, mas a Bíblia católica tem 73. Deixa eu lhe dizer, esses livros que não são sacrossantos, são apócrifos, não foram reconhecidos pela Septuaginta, aqueles que codificaram a Bíblia dentro dos padrões sagrados. Por isso é que Macabeus, Ruth, esses livros não são santos, são apócrifos, por isso não estão dentro do contexto do Evangelho. Pastor, e qual é então a Bíblia? Qual é o fundamento? É o único fundamento da fé. Em 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graça a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, meu Deus, recebeste a palavra que é de Deus, acolheste, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus,
a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Veja, você recebe a palavra, crê que é de Deus, e esta palavra começa a operar. Olha, pode ser que alguém entre estas centenas de pessoas tenha chegado aqui rebentado da vida, esboroado, quebrou a cara no mundo. Deus pega o teu vaso, junta as peças e faz um vaso novo. Deus não te joga fora, Deus não atira a massa para o mundo, Deus faz um novo vaso. Você é massa, Ele é o oleiro, nós estamos na mão do oleiro. Então diz, quando você recebe a palavra e diz, é de Deus, ela opera eficazmente. E João 10,35 disse, se Ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Diga, a Escritura não pode falhar. Diga agora com entusiasmo, com entusiasmo. Mostre que você crê. Diga, a Escritura não pode falhar. É de Deus. É de Deus. Então, esta é a fé de Jesus Cristo. Viver pela fé. A fé que não é aquela da Abacuque. O justo viverá por sua. Mas é a fé de Deus, é o dom de Deus. Efésios 2,8 diz, olha lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não é uma intuição, não é um negócio que um dia aspiro da minha carne. Não, isto é um dom de Deus. João 10,26 explica isso, olha só. Vós não credes porque não sois minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pastor, e como é que se ouve a voz de Deus? Por intermédio da palavra saindo da boca do pregador. As minhas ovelhas ouvem. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou uma vida passageira. Se morrerem, vão para o inferno. Are you sure? Diga yes. Yeah. Eu lhes dou vida. Diga, eu tenho, por Jesus e pela palavra, vida eterna. Agora, quem disse isto não foi o Miguel Ângelo, foi Jesus. Olha, jamais perecerão, quer dizer que não se perde a salvação de Deus, não. E ninguém as arrebatará da minha mão. Diga glória a Deus. Diga outra vez, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Agora você sabe, para você dizer isto crendo, é porque em 2 Tessalonicenses diz assim, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Quer dizer que o filho do diabo, aquele que é cabrito, homem natural que não se converte, ele não tem esta fé. Esta fé que você diz assim, está na Bíblia? Não tem esta capacidade. Depois em Tito 1 e 2 ele diz, Paulo, servo de Deus após Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Então a fé é um dom que Deus dá aos seus filhos. Amado, não viva como cauda rastejando, amado. Acabou, ponto final, vira a mesa hoje, diga, não, eu vou ser cabeça. A Bíblia diz, eu recebi instruções proféticas. Judas 20 disse, olha, para que vocês sejam edificados na vossa fé santíssima. Então, quando eu começo a entender isto, sobre a fé de Jesus, eu não posso ser a mesma pessoa. A minha vida tem que energizar, sabe? Tem que ter algo mais do que a vida de uma pessoa normal. João 20:31 disse, estes porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida em seu nome. Quer dizer que antes de termos Jesus estávamos mortos em pecados e delitos. Quando ouvimos a palavra e a confessamos e a recebemos, não é aceitar, a Bíblia não fala aceitar, diz confessar ou receber. Isto deu vida. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Agora sim,
Agora nós vivemos vida, vida em abundância. Só para lhe explicar esses dois fatos da fé natural e da fé espiritual. Em Gálatas 3, 23 diz assim: mas antes que viesse a fé, porque antes, no velho pacto, era a fé natural, mas antes que viesse a fé, o dom, estávamos sob a tutela da lei, nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Quem é que trouxe a revelação de uma fé, dom da fé? Paulo. Uma fé que haveria de revelar-se. Versículo 24: de maneira que a lei nos serviu de aio. A lei foi importante, ela nos conduziu a Jesus, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já compreendendo pela graça sois salvos mediante a fé, estão vendo vós é um dom de Deus, já não permanecemos subordinados ao aio. Este ministério não vive subordinado à lei. Aqui ninguém jejua, aqui ninguém vigilia, aqui não se faz bater, porque se você fizer isto tudo, você vai dizer: eu estou subordinado àquilo que serviu apenas para ser um aio. Foi a dama que nos acompanhou, foi o rapaz que nos acompanhou, até conhecermos Jesus. No momento em que conhecemos Jesus, recebemos esse dom, já não há mais subserviência à lei. Por isso não tenha medo do que eu lhe ensino. Eu estou lhe ensinando o que Paulo ensinou, o que a reforma protestante ensinou. E quem não vive isso está debaixo de maldição. É por isso que a chamada Igreja de Jesus está enferma. 1 João 5,11 disse: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas escrevi a fim de saberes que tendes vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Quer dizer, se eu tenho Jesus, tenho vida, sou salvo, viverei eternamente. Pastor, mas se eu tiver Aparecida? Não. E se eu tiver Fátima? Não. E Santiago de Compostela? Não. E Lourdes? E os deuses deste mundo? Os deuses têm nomes de Deus, mas não são Deus, diz a Bíblia Sagrada. Veja você, eu pego, como disse o profeta Isaías, eu pego um pedaço de madeira, uma tora, corto ao meio. Com esta parte daqui, eu ponho fogo e asso sardinhas. Com a outra parte, eu faço um rosto, me ajoelho diante dele e o chamo de Deus. Você pode isso aqui? Por isso que a Bíblia diz que quem adora imagens se alimenta de cinzas. Olha, eu fugi disto quando eu tinha 21 anos, eu era católico, apostólico romano, era cheio de superstições. Eu usava São Judas Tadeu, usava Fátima, as medalhas, até que eu compreendi que isto era cinza. E quando Jesus veio, eu percebi que Ele era o meu suficiente. Quando você diz que Jesus é suficiente Salvador, significa que não precisa de mais nada. Ele é suficiente. Diga glória a Deus, Ele é soberano. Glória a Deus. Por isso Paulo disse, Filipenses 1:21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo. Diga assim: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque vamos para a presença dele, vamos para o descanso eterno, vamos completar a nossa missão. Por aqui estamos numa peregrinação para voltar para lá. E diz Colossenses 3:4: quando Cristo, que é a nossa vida, diga Jesus, é a minha vida, se manifestar, então, manifestar quando? Na segunda vinda, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Imagina você, Deus se revelando desta forma a seres humanos que viram pó. Isto é a mensagem central do Evangelho. Então a vida em Cristo é uma realidade presente. Nós não estamos aqui com uma mera esperança futura, é uma realidade. E esta é a essência do Evangelho. A vida eterna está disponível em Cristo, e somente em Cristo.
Então, quando nós o recebemos e o confessamos pela fé como Senhor e Salvador, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós vivemos em total obediência, diz em 1 João 5,12: aquele que tem o Filho tem. Você tem vida. E a vida que passa além do teu corpo físico é vida eterna. Quem não tem o Filho, mas tem um Deus do Oriente, não tem a vida. Quando morrer, vai para o inferno. Então, a vida por toda a eternidade, só Jesus. E esta vida começa pela fé em Cristo. Tem que ser vivida na prática, no dia a dia, pela fé, crendo na palavra. O justo viverá por fé. Então, pastor, o que é viver por fé? Viver é desde comer, beber, dormir, trabalhar, todas as atividades da nossa vida têm que ser expressadas pela fé em Deus, porque esta fé está dentro de nós. A vida em Cristo é uma realidade hoje e eternamente. Todas as nossas atividades da vida são oportunidades para aplicar a fé, porque esta fé é a base de uma vida reta e justa. Por isso Lucas 16 disse, 10: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Se pois não vos tornastes fiéis na aplicação da riqueza de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon e a riqueza. Então a Bíblia nos chama para ser fiéis a Deus em todas as áreas da vida. E eu vou agora usar alguns aspectos que eu creio serem fundamentais para você poder compreender por que o justo tem que viver todas as áreas da sua vida pela fé. Vamos começar por a questão do corpo físico. Vamos falar um pouquinho sobre comida, sobre bebida. Porque em Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Então, eu sirvo a Deus com o meu corpo. E disse: sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que o teu corpo é a primeira expressão da fé em Cristo. É através do corpo. E Paulo disse em Romanos 14:2: um crê que tudo pode comer. Então nós vamos aprender aqui esta manhã que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e que eu tenho que ter cuidado com aquilo que como ou bebo, porque a Bíblia diz: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Depois diz no versículo 23: mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Então, eu durante muitos meses, ou pelo menos 3 ou 4 meses, eu fiz um desafio à igreja para aplicar a fé na alimentação. Comida é sagrada para nós. O alimento é a fonte da nossa força. Em 1 Timóteo 4:4-5 diz assim: pois tudo que Deus criou é bom, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então diz que o que Deus criou é bom. Mas nós não podemos esquecer que o nosso corpo não pode ser exposto àquilo que nós sabemos de antemão que não é bom. Não podemos usar de forma egoísta e pecaminosa os alimentos que devem ser para a glória do Senhor. Paulo diz isso em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
Então nós temos que saber que no beber, no comer e tudo mais tem que ser para a glória do Senhor. E deixa eu lhe explicar uma coisa muito interessante. Nós temos que aplicar a fé nestas questões da alimentação. Porque eu aqui, você tem as minhas mensagens todas durante meses. Quem se alimenta de trigo, tem piques de glicose violentas, provoca uma das doenças mais graves, chamado diabetes. Eu expliquei aqui meses a fio aqui dentro da igreja. Ontem eu estava falando com uma irmã, ontem, e ela me dizia: estou levando a lista de alimentação para minha cunhada que é diabética, já amputou os dedos do pé, mas ela começa o dia comendo 5, 6 pães, e massa, e arroz, e carboidrato. Amado, nós não podemos fazer isso. O nosso corpo é sagrado. Se os açúcares geram diabetes, e os diabetes geram dezenas de doenças, infarto do miocárdio, coração que incha, pâncreas que incha, fígado incha, esteatose, é muita coisa. Tem as minhas mensagens todas explicando. Olha o que disse o sábio Salomão em Eclesiastes 5,17: nas trevas comeu todos os seus dias. Quer dizer que há pessoas que comem nas trevas, às escondidas. Três da manhã, abre a geladeira nas trevas. Lili já ficou vermelha. Você sim, você dá nas trevas. Sabe, olha, nas trevas comeu todos os teus dias, com muito enfado. Olha o que resulta a má alimentação: enfermidades e indignação. Então, o nosso corpo, amado, não pode ser motivo de trevas, oposto àquilo que é a alimentação da fé, porque há alimentos que prejudicam a saúde, e o viver na fé quer comais, quer bebais. Então, comer mal é um convite à doença, é um convite à insatisfação. São os açúcares, são as colas, é o trigo. Está lá, olha, nas trevas comeu todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Enfermidades e indignação. Você sabe o que é um crente viver doente por causa da comida? Ou quizás por causa da bebida. Deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo está falando a alguém aqui esta manhã, eu não sei quem é. Nós neste ministério recomendamos: não beba bebida alcoólica. Nós já bebemos tudo que tínhamos que beber no passado. Não fume. Seus pulmões podem pegar um tumor, um câncer. Então nós não fumamos, nós não bebemos, nós não usamos comida nas trevas que fazem enfermidades e indignação. Você sabe por quê? Porque há muita gente que finge que é crente, só que Deus está vendo. Então quando você: mas eu estou muito chateado da vida, começo a beber. Amado, quem cura as chatices da vida é Deus. Pastor, mas eu estou muito ansioso por causa do meu ex-marido, por causa da minha ex-mulher. Olha, faz uma coisa: entrega a sua ansiedade a Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. Você sabe quantos casamentos foram arruinados porque uma mulher ou um homem crente passou a ser um alcoólatra? Você sabe, esta manhã vínhamos para a igreja, estava um senhor muito forte, uma barriga muito grande, com uma muletinha andando. A minha esposa disse: pô, se esse homem perdesse uns 10 ou 15 quilos, ele não precisaria da muleta. Só que a pessoa nas trevas come o que é indignação e doença. Pastor, se eu beber uma Coca-Cola, eu como 10 colheres de açúcar de sopa, uma Coca-Cola. Se eu beber todo dia uma, é um tambor de açúcar dentro do meu corpo. Aí o apóstolo diz isso, mas não quero nem saber do que o apóstolo diz. Quando acabar o culto, eu vou ali, vou beber Coca-Cola e vou comer trigo.
É mais um funeral. É mais um funeral. Depois diz assim: ele foi tão cedo. A cara dele parece estar sorrindo. Sorrindo de tanto açúcar, amado. Tanta pizza, tanto cachorro quente. Aí, olha, ele parece um anjo. Foi com o papo cheio. Comia todos os dias 3 pizzas de família, aquelas grandes. Ainda dizia: é grande. A Papis diz: claro, a grande. Enfermidade e indignação. Está dito. Viu como mexe com a igreja? Quando eu estou falando de predestinação, todo mundo fica silencioso. Falou na barriguinha, meu amado. E a gordura da picanha? Nas trevas, agora você já sabe. Quando você comer alguma coisa errada, o Espírito vai falar: trevas. Enfado, enfermidade, indignação. Amputa um dedo, pé, meio pé, perna, coxa. E lá vai uma pessoa entrar no céu sem uma perna ou um braço. Comer mal é um convite à doença. Então a fé é o canal divino da vida. Quanto mais exercitamos a fé, mais aproveitamos a vida. Cada atividade que você aplica a fé, a confiança, você vai ver a sua vida premiada por Deus. Primeira questão. Segunda questão: a fé aplicada nas finanças. A Bíblia é repleta de promessas para satisfazer nossas necessidades. 2 Coríntios 9:8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Eu recebo para a minha vida isto, amado. Tudo quer dizer saúde, quer dizer finanças. Olha, irmã, se você vir alguém na sua casa com bebida alcoólica, recuse-se. Você sabe, na minha casa, quando alguém vem na minha casa, nós oferecemos limonada, água com gás, água sem gás, garrafa vazia, o que quiser. Chá. Mas se eu receber uma pessoa da sociedade, alguma coisa, que está habituada a beber cerveja e isso, na minha casa, não. Vai beber água. Coisa chata. Paciência, eu não quero fazer nada nas trevas para não ter enfado e doença na minha casa. Nas finanças, a mesma coisa. A Bíblia diz: tendo sempre em tudo, em todo o tempo, ampla suficiência, para que superabundeis. Mas deixa ainda falar, é muito triste um crente se alcoolizar. É muito triste um crente fumar. Muito triste. Uma esposa que vê um marido deitado, acorda! E ele alcoolizado. Oi, o Espírito Santo deve olhar assim, deve dizer: barbaridade, tchê. Depois ele vai amanhã à igreja, vai levantar as mãos. Pastor, mas depois eu tomo House, aquela pastilha House. Aquela pastilha mata até micróbio, você sabe. Tem que tem a pastinha cheia de House. Como aquela, tem uma pastilha preta, você faz para a respiração. Tem irmãos no carro é lotado de pastilha. Para quê? Não, para dar um refresco. Refresco só existe quando a pessoa diz: não, peraí, eu sou um crente. Assim como eu não devo abusar da comida, dos açúcares, das massas, eu não vou abusar da questão do álcool. Mas não, pastor, mas eu comecei a beber porque um dia Paulo disse a Timóteo: Timóteo, por causa das tuas constantes enfermidades, beba um copo de vinho. Só que Timóteo já estava doente. Você quer ficar doente igual a Timóteo? Naquela época o vinho era uma forma de curar as pessoas. Úlcera.
Era curado do Covid. Hoje não tem. Hoje tem o poder de Deus, amado. Então, tendo sempre em tudo, o que Deus quer fazer? Quer tirar as pessoas da insuficiência para a suficiência até chegarem à abundância. Abundância significa suprimento de todas as necessidades e ainda com sobra. João 6,5, você se lembra daquela história quando Jesus multiplicou os pães? Vamos lá, vai andando aí, bispo, até chegarmos ao versículo 12, só para que todo mundo já saiba. Aí, quando já estavam fartos, disse Jesus: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram. Sobraram 12 cestos. Isso chama o quê? Abundância. Este é o Deus que nós servimos. Quando eu sirvo a Deus e o honro, sobra muito. Lucas 22:35. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforjes, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Amado, nada te faltará. Se você vive por fé, nada. É Ele que manda, é Ele que cria a situação, é Ele que nos atrai. Para faltar alguma coisa? Não, nada vos faltará. Isto é fé, isto é abundância. João 14:12. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Obras maiores nós podemos fazer com o nosso dízimo e a nossa oferta. 1 João 2,6, aquele que diz permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então Deus quer um padrão de vida. Um padrão de vida com a minha alimentação. Um padrão de vida com as minhas finanças. Em terceiro lugar, um padrão de vida espiritual onde não haja fermento da lei. Diz em João 1,17: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Jesus é a graça. Não é a observância de um sistema de leis, de regras religiosas, de sacrifício e ritos. O que disse Paulo? Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora lá, não de obras, para que ninguém se... Quer dizer que se a pessoa faz obras da lei, diz: eu jejuei 15 dias, eu vigiliei uma semana, eu fui no monte, olha o meu joelho ensanguentado, olha o meu cotovelo todo. Isso são obras da lei. Deus não olha para nenhuma delas. Sabe por quê? Porque isso traz glória ao homem. A única forma de você trazer glória para Deus é viver pela fé. É dizer assim: está na Bíblia, isto traz glória a Deus. Isto traz glória a Deus. Não é pela lei, é pela graça. Então ele diz em Efésios 4:28, diz assim, Efésios 4:28, diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir à necessidade. Você vê, até nesta questão de vida espiritual, Deus exige honestidade. Deus não abençoa desonestidade e preguiça. Olha o que diz Provérbios 10:4. O que trabalha com a mão remissa, o preguiçoso empobrece, mas a mão dos diligentes, os que trabalham, vem a enriquecer-se. É isto maravilhoso. Olha os padrões de vida. Viver a graça é confiar nele, é confiar na palavra, é confiar nas promessas. Hebreus 8:6 diz assim: com efeito obteve Jesus o ministério mais excelente do que quê? Do que a lei de Moisés. Ele é o mediador de uma superior aliança. Quer dizer que a velha aliança é inferior. Ela é instituída em base em superiores promessas. Tudo que Deus revelou através de Paulo nas 14 epístolas é superior e é melhor. Isto é viver a graça. É viver o corpo de Cristo nesta terra. Efésios 4:16: de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, com o auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação, efetua o aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, viver o corpo de Cristo, viver a plenitude da graça, viver a mensagem da graça, isto é uma obrigação nossa.
Isto é uma obrigação nossa. 2 Coríntios 8:13 diz assim: porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, assim haja igualdade. Está vendo porque que nós fazemos aquela campanha, 1 quilo de alguma coisa para ajudar as pessoas necessitadas? Está aqui. O que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Quer dizer que quando você vive a graça, você também pensa no outro, pensa nas questões da alimentação, pensa nas questões financeiras, pensa na tua revelação da graça, pensa no próximo. Então, amado, não há alternativa para a vida da fé. A fé é poderosa. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu já sei que tem que aplicar a fé na minha alimentação, no meu dinheiro, na minha doutrina, nas minhas relações com o próximo. Tudo isto a Bíblia ensina. Isto é viver o Evangelho. Pastor, o que é que eu posso substituir a fé? Nada. A fé não tem substituto. Só ela agrada a Deus. Ele é o galardoador, diz a Bíblia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o galardoador daqueles que o buscam. Esta é a fé. A fé num Deus fiel. A fé que se relaciona diretamente com Deus. Então a nossa confiança nele, a nossa confiança na palavra, a palavra é a extensão de Deus na terra. Quando eu confio na palavra, eu estou confiando em Deus. Você está entendendo? Se eu digo, está na Bíblia, eu creio, eu estou dizendo, eu creio em Deus. Então, o nosso relacionamento íntimo com Ele faz parte da graça de Deus, a nossa vida de oração. Olha como é que o salmista diz: o Senhor é o meu. Sabe, isto é intimidade com Deus, isto é vida de oração. Você vê como é que se aplica a fé em todas as áreas da vida. Nada me faltará. Isto quer dizer segurança. Qualquer necessidade, qualquer situação, Ele é o meu pastor. Eu tenho vida de oração. Então caminhamos por 5 minutos finais. Quando a Bíblia diz todas as necessidades, são todas. Necessidades na vida, na morte, no tempo, na eternidade. Viver pela fé poderosa é ter um relacionamento íntimo com Deus. Viver um relacionamento íntimo é viver completo e sem reservas. Por isso eu termino com Hebreus 10:38-39. O meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos da fé para a conservação da alma. Diga: eu sou da fé para a conservação da minha alma, da minha vida. Então, viver a fé é viver íntimo com Deus, é crer na sua existência, é crer na sua bondade, é crer na sua fidelidade. Viva pela fé. Aplique a fé em todas as áreas da sua vida, e você será sempre honrado por Deus, mais do que vencedor. Assim seja, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Estamos terminando nossa reunião. Bem-haja você que ama esse ministério. Muito obrigado a você que crê na palavra e que vai viver uma vida vitoriosa por viver a palavra. Amém? Bispa. Glórias ao Senhor. Levante suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, por esta fé poderosa, Senhor. Porque nós não temos o nosso coração dividido, Senhor. O nosso coração é totalmente seu, Senhor. Senhor, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Pai. Porque nós sabemos que a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias, Pai.
Saímos daqui felizes, porque sabemos que Tu és realizador de sonhos, Tu és abençoador do Teu povo, Tu abre portas que ninguém pode fechar, Senhor. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos. Tenham todos uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia.